Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo da biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho aí de organelas, citoesqueleto, tá? Para facilitar, eu vou projetar aquelas imagens, né? Então, aqui a gente vai ter uma ideia melhor desse assunto e visualizar para facilitar. Então, galera, é o seguinte, toda vez que a gente fala de citoesqueleto, o que a gente tem que lembrar, né? Que a gente está falando aqui de uma estrutura que está dentro da nossa célula, tá? E essa estrutura, ela é formada basicamente por proteínas microscópicas, sendo que elas podem ter formato de túbulos microscópicos ou filamentos microscópicos. Resumidamente, juntando esses prefixos com os nomes, ficam microtúbulos e microfilamentos. Microtúbulos são proteínas tubulares, então por dentro é oco. Microfilamentos parecem um fio de cabelo, não é oco. Então essas estruturas moleculares, essas duas proteínas, elas vão fazer, como o próprio nome dá a entender, ó, uma espécie de esqueleto, né, da célula. Então, elas funcionam como estruturas de distribuição dentro da célula e sustentação desse arcabouço celular. Nas imagens, nós estamos vendo, né, cores diferentes, azul, verde, vermelho, aqui de uma microscopia marcada com radiação, na ideia da esquerda, ilustrações, ou seja, essas proteínas são proteínas diferentes, estão ocupando regiões específicas dentro da célula e o conjunto de todas colabora para a sustentação. Um detalhe que vale a pena a gente lembrar também é que, além de funcionarem como sustentação, essas proteínas vão colaborar, por exemplo, na distribuição das organelas, no deslocamento delas de um lado para o outro. É como se fossem ruas das nossas cidades, por onde essas organelas, no caso dentro das células, se deslocam. Quando a gente fala então de citoesqueleto, está lá, ó, sustentação e distribuição seriam as principais funções dessa estrutura. Já quando a gente fala de ciclose e movimento ameboide, a gente tem que lembrar o seguinte, galera. O que a ciclose faz? Ó, distribuição. Essa distribuição vai ocorrer dentro das células vegetais. É a nossa imagem da esquerda. Reparem que aqui dentro, ó, a seta indica um fluxo que parece ser anti-horário aqui nessa ilustração. Ou seja, dentro da célula vegetal ocorre um deslocamento, um fluxo da água ali no interior do citoplasma dela, e esse fluxo, ou chamado aqui de ciclose, ajuda nessa distribuição. E para a locomoção, algumas células vão utilizar uma deformação da sua membrana plasmática. Por exemplo, existem algumas espécies de protozoários ou até mesmo bactérias ou um tipo de leucócito, uma célula de defesa do nosso organismo, o famoso macrófago, que não tem uma estrutura de locomoção própria, né? Não tem uma perninha, não tem lá um monte de coisa. Então, eles vão se deslocar como? Por uma estrutura chamada pseudópodes, como está escrito aqui na observação. Os pseudópodes, galera, não confundir aqui, ó, não é para distribuição. Os pseudópodes servem para locomoção. Então, olha aqui, ó, o pseudópodo na figura da direita. É esse pedaço aqui da membrana plasmática que está sendo projetado para frente. E no que ocorre essa projeção, que a membrana plasmática naquele ponto é empurrada para frente, o líquido que empurrou acaba puxando a parte de trás da célula junto. Então, essa linha tracejada aqui, ó, da esquerda, né? Reparem, a célula vegetal estava nesse pontapé inicial. Depois de um determinado tempo, olha o quanto ela se afastou do ponto inicial, né? Ou seja, os pseudópodos, essa membrana projetada,
fez com que a célula fosse sendo empurrada em um sentido. Por isso, esse pseudópode é uma estrutura chamada de pseudo porque vem de falsos e podes de pés. Falso pé, na verdade, é uma membrana que facilita esse processo de deslocamento da célula. Quando a gente fala, então, das organelas, a gente tem que lembrar que as organelas, elas funcionam como se fossem pequenos órgãos da nossa célula. Então, elas são estruturas com formatos e funções específicas. Elas podem ser ainda chamadas de membranosas ou não membranosas. O que você tem que lembrar nesse momento? As organelas membranosas, obrigatoriamente, elas foram formadas, são derivadas da própria membrana plasmática. Então, em algum momento, a membrana deu origem a essas estruturas, as organelas membranosas. E as organelas não membranosas não vieram da membrana plasmática. Elas tiveram outras origens. Geralmente, são basicamente constituídas de proteínas. Proteínas essas que foram absorvidas, depois, dentro da célula, deram uma conformação estrutural para essas organelas. A gente vai detalhar algumas dessas organelas. Mas, aproveitando o ensejo da figura, reparem no seguinte: à esquerda nós temos uma célula animal, na direita nós temos uma célula vegetal, aqui em cima, e na parte de baixo nós temos uma célula bacteriana. O mais importante para a gente aqui é o seguinte, galera. Reparem, existem várias organelas dentro da célula vegetal e da célula animal. A célula bacteriana que é lá embaixo, ela tem uma particularidade. As bactérias foram os primeiros seres vivos que surgiram. Então, são estruturas muito mais simples do que as que vieram depois. Então, aquela célula bacteriana, diferente das outras duas, ela é mais simples, menos elaborada, e guardem essa informação com vocês. A única organela que ela possui são os ribossomos, responsável pela produção de proteínas, que daqui a pouco a gente vai falar melhor. O mais importante lembrar é que essa primeira célula só tinha ribossomos. E depois, todas as outras células que se sucederam, todas mantiveram os ribossomos e ganharam mais algumas outras organelas. Então, dentro da célula bacteriana lá embaixo, ribossomos apenas, é a única organela presente nela. E na célula animal, não. Além do ribossomo, você pode ler ali, e na célula vegetal, outras estruturas celulares. Algumas dessas organelas são exclusivas. A gente vai ver também. Por exemplo, cloroplasto. O cloroplasto, como aqui está dizendo, na direita, só existe na célula vegetal. Se você procurar dentro do animal, você não vai encontrar. Outra organela exclusiva, só que agora animal, aqui, centríolo. Então, o centríolo é uma organela exclusiva da animal e o cloroplasto exclusiva da vegetal. Para facilitar um pouquinho, então, isso, tem essa tabelinha. Calma, coração, não precisa se assustar não, tá? Essa tabela, na verdade, é só para você ter uma ideia, tá vendo? Você tem aqui, nessa segunda coluna, as estruturas de uma célula, algumas funções aí listadas, né? Que não é o nosso propósito aqui diretamente nessa imagem, mas que a gente vai abordar elas depois. E lá no finalzinho, a célula animal, a célula vegetal e a célula bacteriana. Reparem que ela pode ter membrana plasmática, todas as três. A vegetal e a bactéria têm parede celular, a animal não tem, e assim sucessivamente, certo? Vou pegar o exemplo que a gente acabou de dizer, quer ver? Cloroplasto, número 12. Se você olhar, está presente somente na célula vegetal. E logo abaixo, o 13, centríolos, está presente apenas na célula animal. Então, a maioria dessas organelas, quando comparadas à célula animal e vegetal, são compartilhadas. Elas existem nas duas. Algumas são exclusivamente animal,
ou vegetal. E no caso da bactéria, se você olhar das organelas, a única organela que ela possui é o ribossomo, tá bom? Então, esse ribossomozinho mais simples, porém, vai estar presente. Vamos dar uma olhadinha, então, nas organelas e suas funções? Primeira delas, galera, ribossomos. Ribossomo, como a gente falou, é uma organela chamada não membranosa. Ela parece um cogumelozinho, tá vendo? Ela é formada por duas partes. Essa parte aqui de cima, maior, e essa parte aqui de baixo, menor. Então, são duas subunidades de proteínas. Essas duas subunidades de proteínas, elas se juntam e com o auxílio, como a gente já estudou, do RNA ribossomial, vão fazer a leitura do RNA mensageiro. Então, repare, ó, o nosso RNA mensageiro, lá na direita, lá embaixo, ó, o RNA mensageiro, ele é essa fita laranja, e esse ribossomo vai se deslocar, tá vendo? Olha o sentido do movimento do ribossomo, ó, da esquerda para a direita. Na medida que ele vai percorrendo esse RNA mensageiro, ele vai identificando, vai recebendo e vai criando a ligação entre aminoácidos. No final das contas, o que ele gera, o que ele produz? Proteínas, certo? Então, a função do ribossomo é essa, síntese proteica, produção de proteínas. Onde o ribossomo fica? Dentro da célula. E dentro ou fora do núcleo? Fora. As organelas ficam sempre no citoplasma, o nome daquele espaço interno da célula. Quando a gente fala de outra organela chamada retículo endoplasmático rugoso, ou, além de rugoso, pode aparecer o termo granular, tá vendo? Significa uma coisa, que essa organela produz proteínas. E por quê? Porque aqui, ó, observação, ó, do lado de fora do retículo rugoso, ou granular, tem ribossomos aderidos, coladinhos nele. Então, se tem ribossomo, o retículo rugoso ou granular produz proteínas. O que acontece aqui, galera? Vamos olhar na figura? Ó, o rugoso, tá vendo? Ó, são bolsas, são canais ali, né? Que ficam próximos ao núcleo, como se fosse um verdadeiro labirinto. Do lado de fora, reparem, ó, aqui tem umas bolinhas amarelas, ó. Essas bolinhas são os ribossomos. Então, eles produzem e jogam para dentro do rugoso as proteínas. Tem uma grande diferença aqui nesse caso, galera. Quando a gente fala do ribossomo, ele pode estar solto no citoplasma ou aderido ao rugoso. Ele produz proteínas, sendo que a proteína produzida pelo ribossomo livre vai ficar na própria célula na maioria das vezes. Já a proteína produzida pelo rugoso vai ser encaminhado a uma outra organela que a gente vai falar já já, chamada complexo de Golgi, tá? O objetivo é produzir proteína, mas a finalidade, o destino é diferente. Então vamos continuar aqui, ó. Retículo agora endoplasmático liso, ou também chamado de agranular, tá vendo? O liso ou agranular, reparem que na palavra tem o prefixo A na frente. Então não tem grãos, né? O liso, se você olhar aqui na imagem, é essa região toda daqui de fora, ó, mais externa, que do lado de fora não tem ribossomo. Então, se não tem ribossomo, não produz proteína. O rugoso, R de ribossomo, proteína. L de liso, L de lipídios. Não tem produção de proteínas. Por isso está aqui, ó, a função é produção de lipídios, tá? O que acontece? O rugoso produz a proteína, o liso produz o lipídio e os dois,
o retículo rugoso e o liso enviam essas moléculas para o complexo de Golgi, que é a organela que a gente vai falar já já. Guarda ela por enquanto. Uma relação importante para a gente, galera. Toda vez que a gente pensa no retículo liso, você pode também lembrar dessa outra função que ele desempenha: desintoxicação alcoólica. Então, se a gente fala do liso, que ele ajuda na quebra e na eliminação do álcool ingerido, eu posso concluir uma coisa. Quando a gente fala do fígado, o fígado é o órgão principal que vai metabolizar, quebrar e se livrar desse álcool. Pessoas que têm o hábito de beber bastante bebida alcoólica, então, ao longo do tempo, faz com que, dentro das células hepáticas do fígado, tenha maior quantidade de retículo endoplasmático liso. Por quê? Porque ele é o responsável também pela quebra do álcool, pela desintoxicação alcoólica. Então, uma pessoa que não tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas e outra que bebe mais, a que bebe mais, dentro do fígado, dentro dessas células especificamente do fígado, tem maior número, maior quantidade de retículo liso. Ok? Então, essas duas informações são importantes para a gente, relacionado ao retículo liso. Quando a gente fala dele, tá aí, ó, complexo de Golgi ou complexo golgiense, podendo ainda aparecer uma variação, aparelho de Golgi ou aparelho golgiense, certo? Como o próprio nome já está começando, né, é bastante complexo. Então, nós temos aqui o complexo, ó, são essas bolsas chamadas muitas das vezes cisternas, né? Ó, tá aqui embaixo, tá vendo, ó? Essa estrutura do lado de cá, da direita, né? Que são cavidades cisternas que recebem as moléculas produzidas pelo rugoso e pelo liso. Então, reparem que essas bolsas aqui, ó, elas estão passando da esquerda para a direita, vindo lá do retículo rugoso e também do retículo liso. Elas são enviadas para o Golgi. O Golgi, galera, para você não esquecer, é como se fosse os correios de uma célula, tá? Ele vai receber um produto que tem que enviar para alguém. Então, ele recebe, ele empacota, bota dentro de uma bolsa, uma vesícula que a gente chama, envolve com um pedaço de membrana plasmática e depois ele secreta, ele envia para o destinatário. E aí que vem a diferença, ou seja, ou melhor, as diferenças, as funções do complexo de Golgi. Porque essa organela empacota e secreta para vários lugares. Ela empacota e direciona com várias finalidades. Então, toda vez que falar de Golgi, a função é essa, ó, empacotar e secretar, certo? Geralmente, ele pode empacotar e secretar, que é o mais comum, ou ele próprio ainda pega aquela proteína ou aquele lipídio e adiciona um carboidrato, glicídio, que é a mesma coisa, né? Então, olha lá, a observação 1, tá vendo? Ó? O que o Golgi recebe dos retículos podem ocorrer adições de glicídios. Veio uma proteína do rugoso. Eu junto com glicídio, glicoproteína. Veio o lipídio do liso, juntou com o glicídio do Golgi, glicolipídio. Então, ele adiciona em algumas moléculas glicídios. Repare a observação 2. Ele é responsável pela produção de uma organela, que a gente vai estudar depois, chamada lisossomos. O que essa organela faz? Ela faz uma digestão dentro da célula. Spoiler, aguenta coração. O lisossomo, especificamente, então, é produzido dentro da célula pelo complexo de Golgi. Outra estrutura que parece um lisossomo, mas é específico dos espermatozoides, aqui chamado SPTZ, abreviado, né? É o acrossoma.
O que que o acrossoma faz, galera? Ele é uma bolsa cheia de enzimas digestivas na extremidade do espermatozoide. Quando o espermatozoide chega lá no óvulo, ele libera esse acrossoma, as enzimas que digerem o óvulo, ele se abre e o núcleo do espermatozoide se junta com o núcleo do gameta feminino. Fecundação. E começa-se uma nova vida. Outra estrutura que é gerada pelo complexo de Golgi, lamela média. A lamela média na célula vegetal durante a divisão celular dela. Rodrigo, cadê? Eu não estou vendo. Calma, vai ver, tem figura de tudo isso. Mas antes, olha essa figurinha aí da direita. Ó. Lisossomo é produzido pelo Golgi. Um pedaço da membrana plasmática pode ser reposto pelo complexo de Golgi. Ou ela pode fazer uma vesícula de secreção. Um hormônio, por exemplo, é produzido numa célula e vai atuar em outra, certo? Então, esse hormônio tem que sair da célula. Quem empacota para ele poder sair? O complexo de Golgi. Vamos ver figurinha de tudo isso? Tá aí, ó. Acrossoma e lamela média. O acrossoma, olha aqui na direita, aqui embaixo, é essa bolsa aqui em azul, tá vendo? Na extremidade da cabeça do espermatozoide. E quando ele encosta no ovócito secundário, que é o gameta feminino, esse acrossoma se rompe e as enzimas vão digerindo, certo? Então é isso aqui, ó. Acrossoma liberando as enzimas, tudo isso vai ser digerido para que o núcleo do espermatozoide entre e faça a fecundação no gameta feminino. E quando a gente fala de lamela média, como eu disse para vocês, tem a ver com a divisão celular vegetal. Aqui, galera, lembra? A parede celular é rígida devido à celulose, não deforma. O que vai acontecer então? Ao invés de eu espremer a metade da célula, eu vou produzir um muro do centro para fora. Esse muro nada mais é do que um depósito de moléculas que vão dar origem a uma membrana plasmática, a uma parede celular nova, para depois, no final das contas, olha da esquerda para a direita, você tendo produzido essas camadas, eu soltar e ter uma célula aqui na parte de cima e outra célula vegetal na parte de baixo. Quem vai depositando essas moléculas aqui no centro? Ó, o complexo de Golgi. E essas moléculas são essas moléculas depositadas que vão dar origem à lamela média. Essas camadas que são produzidas de membrana e da nova parede celular. Beleza? Então, galera, é isso. Nós vimos aí citoesqueleto, uma parte das organelas, e no próximo assunto a gente vai ver outras organelas, dando continuidade ao assunto de hoje. Se você tiver alguma dúvida, reveja essa aula, leia o livro, faz exercício, pergunta, tirem suas dúvidas, que vai ser um prazer participar aí desse Tira Dúvidas depois, tá bom? Então fiquem bem, galera, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.